Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui trazer mais uma palavra a qual o Senhor tem falado comigo, que o tema foi a qual eu postei: qual voz você tem ouvido? Será que nós realmente estamos ouvindo a voz de Deus ou estamos ouvindo a voz do mundo? Será que nós realmente temos dado atenção para o que Deus fala? Temos tido temor do que Deus fala? E hoje essa palavra que eu vim trazer, eu venho trazer dois exemplos de pessoas que ouviram a Deus, que deram ouvido à voz de Deus, e dois exemplos de pessoas que não deram ouvido à voz de Deus. E vamos ver o que aconteceu com essas duas pessoas que deram ouvido à voz de Deus e as duas que não deram ouvido à voz de Deus. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer hoje é um texto muito conhecido, muitos conhecem, que fala ali em Daniel 3, que é o texto de Nabucodonosor. Ele fala que ele começa a trazer jovens para dentro do palácio e ele começa a trazer, e ele traz Sadraque, Mesaque e Abednego, que o nome verdadeiro não era esse, mas ele traz eles para o palácio. E e o, e o texto vem falar que quero agradecer a cada um que está entrando, a cada um que vem estar assistindo, que Deus possa abençoar, que Deus possa usar e que venha falar com cada um. Então o texto que eu quero trazer então é de Daniel, que está ali em Daniel 3, é o texto de Nabucodonosor. Fala que ele começa a trazer jovens para o seu palácio e ele traz ali três jovens, e a primeira coisa que ele faz é trocar o nome dos jovens para mudar o passado. Jovens que eram temente a Deus. Então a primeira coisa que ele vai tentar fazer é tentar mudar o nome, mudar a origem desses três jovens. E o que ele vai fazer é, quando ele entra no palácio, ele muda os nomes. Era um nome, aí ele passou para Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí o texto vai dizer que esses jovens vai ali, eles vão passar por um teste, e a primeira coisa que também é posto para eles é o que foi posto ali para Jesus no deserto, que a Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, e o diabo ficou esperando Jesus no último dia para ir tentar Jesus. Ele não tentou no primeiro, no segundo, no terceiro. A Bíblia fala que ele foi no último dia, quando Jesus já estava exausto, não aguentava mais. E ali o diabo, a primeira coisa que ele foi tentar Jesus foi com comida. E esses jovens, quando é levado para o palácio, a primeira coisa que faz é o rei fala para os caras, começa a tratar eles com os manjares, com a comida do rei. Mas esses jovens, ele tinham uma linhagem, eles serviam a Deus, eles eram tementes a Deus, eles tinham um ensinamento desde pequeno, jovens que eram tementes a Deus, que não se desviavam, que não dobravam seu joelho. E a Bíblia fala que e o rei oferece os manjares para eles, e eles falam assim um para o outro: eu não vou comer, você vai comer. O outro fala que não vai comer. Aí que está a importância de você andar com pessoas que vai te mandar mais perto de Deus, que vai fazer você caminhar para mais perto de Deus. Porque se fosse outra pessoa falar assim: ah não, eu vou comer, aí pronto, mas todos decidiram não comer, porque o ensinamento deles, ele sabia que essas comidas eram consagradas, era oferecida a deuses que não podia comer. Então eles decidiram não comer a comida. Mas por eles ser jovens, talvez se fosse hoje, se fosse comigo ou com você ou com cada um de nós, a gente podia até falar assim: ah não, vamos comer uma carninha, quem não gosta, um manjar, comida boa. Às vezes esses jovens poderiam até passar fome, mas eles decidiram a não se contaminar com aquela comida. E o texto vai falar que eles vão ser passados por uma prova, e durante 3 anos eles vão comer todos os jovens que o rei mandou levar para ali. O rei manda dar os manjares e eles decidem não comer. E aí Deus dá sabedoria para eles e faz com que eles
chegue no chefe que faz a comida e fala assim, não, a gente não está acostumado a comer. Deus deu sabedoria a eles, a saber, a falar no momento certo. Aí que está a importância de saber, de Deus dar a sabedoria, para a gente saber se expressar da maneira certa, da forma certa. Aí ele chega e fala assim, a gente não está acostumado com esses manjares, a gente prefere comer só legumes. E aí o texto fala que o chefe de comida deve ficar com medo, fala que com medo do rei, porque quando chegar no final dessa prova, desse teste que eles vão fazer, de ter medo dele estar fraco e não se ser aprovado pelo rei. E aí a Bíblia fala que no final desse teste eles estão mais sábios e mais robustos do que os outros que comeram todos aqueles manjares. Então veja bem, esses jovens deram atenção para o que a voz de Deus falou para eles, eles tinham um ensinamento de Deus. Eles poderiam muito bem comer ali, jovens, quando via, eles poderiam estar passando necessidade, eles poderiam estar passando uma prova, uma luta, mas quando ele chega ali, aqueles manjares, eles se decidem a não comer. Por quê? Porque todos estavam firmados na rocha, estavam firmados em Deus, alicerçados em Deus. E aí, o texto também vai dizer que mais para frente, o rei Nabucodonosor vai fazer uma estátua para adorar, uma estátua dele, e quando tocasse a trombeta, todo mundo tinha que dobrar o joelho. E esses 3 jovens também novamente decidiram não se dobrar o joelho, porque eles tinham um ensinamento desde pequeno, eles tinham um alicerce, eles tinham um conhecimento qual era o Deus verdadeiro. E o rei baixou um decreto que quem não adorasse iria ser jogado na fornalha. E esses 3 também decidem novamente a importância de caminhar com pessoas que vão te levar mais para perto de Deus, que vão te fortalecer, que não vai desfalecer a sua fé. Se fosse no dia de hoje, as pessoas podiam falar assim, quando tocasse a trombeta para adorar a estátua, podia passar assim, dobra o joelho, ou disfarça que dobrou. Mas esses 3 jovens, por estar alicerçado na palavra de Deus, por estar alicerçado no conhecimento de Deus, por estar ouvindo a voz de Deus, decidiram não dobrar o joelho. E aí tocou a trombeta, aí eles não dobraram, aí uma pessoa viu, foi lá e falou pro rei, mas ali tem 3 jovens que o Senhor trouxe que não dobraram o joelho. E aí o rei manda trazer eles na presença do rei, e quando o rei fala assim, eu vou mandar tocar de novo a trombeta, vocês vão ter que adorar a minha estátua. E eles decidem não adorar, porque eles tinham um ensinamento, eles estavam ali atentos para o que a voz de Deus falava, para o que Deus estava falando. Eles tinham um ensinamento, eles tinham uma base, eles tinham um alicerce, eles eram enraizados na rocha, eles estavam firmes com o Senhor e não dobraram o joelho. E eu acredito que se fosse no dia de hoje, eu ou você, será que a gente dobraria o joelho ou não dobraria? E aí fala que o rei fica irado e manda aquecer 3 vezes mais a fornalha e joga esses jovens dentro da fornalha. E o rei acha que eles vão morrer. Mas quando o rei manda, aí passa mais um tempo, o rei manda os guardas ir olhar. Quando ele vai olhar, o guarda fala, não estou vendo só 3, mas estou vendo mais um ali passeando no meio do fogo. E novamente Deus vai se fazer presente com eles. Eles vão ver o milagre de Deus, eles vão ver Deus fazendo o impossível a favor deles, porque eles decidiram não se dobrar o joelho e estar atento à voz de Deus. Então veja bem como é importante estar dando atenção à voz de Deus, estar ouvindo o que Deus está falando. E vale muito a pena, porque toda vez que você ouvir a voz de Deus, você vai realizar o impossível. Deus vai realizar o impossível através da sua vida. Mas você tem que ser realmente ouvir o que Deus está falando e estar firmado no Senhor mesmo. Estar pagando um preço para ficar com o Senhor. Não fazendo como muitos estão fazendo hoje. Leva de qualquer jeito e fala, não é tudo isso, é fanatismo, não sei o que. Então a gente tem que estar firmado realmente com o Senhor, porque vale muito a pena pagar um preço para ficar com o Senhor. E todas as vezes que a gente der ouvir a voz de Deus e pagar o preço, Deus vai realizar o impossível, vai mover céus e montanhas a nosso favor. Amém? Então esse foi o primeiro texto, o primeiro exemplo que eu trago de pessoas que ouviram a Deus. E o segundo exemplo também é um texto muito conhecido também, que é de Daniel na cova dos leões. Então fala que o rei Dário começa a nomear, ele é do reinado, e ele começa a dividir esse reinado para várias pessoas, e tem os presidentes, e Daniel é um desses presidentes.
E Daniel era muito reto, ele era fiel. E fala que os outros que foi nomeado com ele tenta tramar, tenta derrubar ele, tenta prejudicar ele. Mas eles começam a procurar, porque Daniel levava uma vida correta, levava uma vida realmente servindo ao Senhor. Então ele ouviu a voz de Deus, estava caminhando ali em direção a Deus e não desviava, ele era fiel, ele era temente. Então aqui o texto vai falar que as pessoas vão tentar tramar ele contra ele e começa a averiguar, começa a buscar na vida dele algo que possa servir para derrubar ele. E aqui o texto vai falar em Daniel 6 que não acham, eles não acham. E aí eles vão usar o que para tentar derrubar Daniel? Eles vão tentar, tentar na oração, porque Daniel orava, o texto fala que ele orava 3 vezes por dia. Então eles falam, junta todos eles, os presidentes, os outros que foi nomeado, para tentar derrubar Daniel, e eles vão até o rei e faz a cabeça do rei para fazer um decreto para não adorar nenhum outro Deus a não ser o Deus deles. Então, porque eles estavam numa intenção de derrubar Daniel e prejudicar Daniel, mas Daniel era fiel a Deus, Daniel servia realmente a Deus, e Deus honra ele. E então ali o texto vai falar que o rei faz o decreto e ainda faz um decreto para não ser revigorado, para não ir atrás, para não voltar atrás. O que ele falou tinha que cumprir. E aí o texto vai dizer que esse decreto foi feito, então não podia orar, não podia fazer nada para outro Deus, a não ser o Deus deles. E Daniel orava 3 vezes por dia. E o texto diz aqui que quando Daniel fica sabendo, Daniel vai e continua na sua rotina, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia o Deus vivo que ele servia, ele sabia que Deus estava com ele, ele tinha ouvido a voz de Deus e estava caminhando perante Deus, e estava caminhando com Deus. E ali o texto vai dizer que ele chega na casa dele, ele orava na casa dele, e ali ele podia muito bem, se é hoje as pessoas ficam com medo, porque era um rei, um decreto, e podia muito bem orar só em mente, ou fechar a porta, orar escondido. Mas o texto vai dizer que Daniel abre a porta e abre as janelas e ora normalmente 3 vezes por dia, em voz alta. Ele não teme, ele não se rende, ele não se dobra, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele serve a Deus realmente. E se é hoje, será que você, a gente ia fazer o mesmo, ou a gente ia temer, a gente ia ficar com medo? Porque hoje as pessoas têm uma mania de tudo, hoje é graça, Deus é misericordioso, não sei o que, mas a gente não pode se render, a gente tem que ter um compromisso com Deus, tem que estar caminhando verdadeiramente com Deus, não podemos brincar de ser cristão, brincar de ir na igreja, a gente temos que ser cristãos verdadeiros, temos que transmitir através da nossa vida o verdadeiro Cristo que vive em nós, não por palavras, mas sim por atitude, por ações, porque palavra convence, mas o exemplo arrasta. E aí o texto vai dizer que Daniel não se dobra. E aí esses que estavam tramando contra Daniel vai lá e fala, chega no rei Dário e fala que Daniel não tinha se dobrado, e era para se cumprir aquele decreto que ele fez. E o texto fala que o rei ficou muito triste, porque ele gostava de Daniel, porque Daniel tinha um exemplo, Daniel era fiel, e isso fez com que o rei ficasse magoado. Então ele pega e joga ali Daniel, tinha uma cova que tinha uns leões dentro, ele joga Daniel ali, e o texto fala que Deus manda, que o rei manda pôr uma pedra em cima e sela com um anel, para não ser tirada aquela pedra, para cumprir aquele decreto, e ficava de um dia para o outro. E o texto vai dizer que o rei, como ele gostava tanto de Daniel, ele fica magoado e ele vai para o palácio e jejua a noite inteira a favor de Daniel. E é dessa forma que Deus faz. Se você for fiel a Deus, realmente é fiel a Deus, até o inimigo que veio te fazer o mal, Deus vai usar para orar por você, para buscar a seu favor. E ali o texto vai dizer que Deus, que o rei ora, fica em jejum a noite inteira, e achando que Daniel ia ser morto. E ali o texto vai falar também que Deus fecha
manda um anjo e fecha a boca dos leões. E Daniel fica intacto, porque Daniel era fiel, Daniel não se rendeu e não se dobrou. E é dessa forma que a gente tem que ser cristão verdadeiro, não podemos nos dobrar, não podemos nos curvar, não podemos brincar de ser crente, de ser cristão, de ser evangélico. Nós temos que ser verdadeiro, cristãos verdadeiros. Igual antigamente, pessoas que faziam a diferença, que transformavam, que faz a diferença, não hoje em dia, porque hoje em dia a gente olha, Deus olha e vê tudo igual. Não tem mais a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Nós temos que ser verdadeiros e ser fiel a Deus. Como a palavra fala em Apocalipse, ser de fiel até a morte e tateei a coroa da vida. Então temos que ser fiel até a morte. Temos que pagar um preço para ficar com Deus. E ali o texto vai dizer que o rei acorda, manda ir lá e ver se Daniel está vivo. E Daniel, quando o rei começa a chamar Daniel, Daniel responde. E o rei fica muito alegre. Então manda tirar Daniel da cova. E o rei pega e manda todos aqueles que tramaram contra Daniel, ele manda tacar dentro da cova. E o texto vai dizer que logo que joga eles, logo na porta da cova, os leões pulam e estraçalha aqueles que estavam tramando contra Daniel. E é isso que acontece. Se você realmente servir a Deus, não brincar de ser cristão, você ter um compromisso com Deus, pagar um preço para ficar com Deus, Deus não vai deixar que nada aconteça com você. Deus vai mover céus e terras a seu favor, porque você é fiel a Deus, você está buscando a Deus realmente, não está brincando de ser cristão. Temos que pagar um preço para ficar com Deus, e vale muito a pena, porque toda vez que a gente pagar um preço, que a gente realmente buscar a Deus, Deus vai mover, vai fazer o impossível na nossa vida. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Basta você pagar um preço de realmente buscar a Deus, porque a própria palavra fala que eis que estou à porta e bato, se você abrir ele entra. Então você tem que abrir a porta do coração, você tem que dar um primeiro passo para Deus entrar. E vale muito a pena, porque quando Deus entrar, tudo vai ser transformado na tua vida. Você vai realizar o impossível. Então, nós vimos aí 2 textos de pessoas que ouviram a voz de Deus, que foram fiel a Deus. Então agora eu quero trazer mais 2 textos de pessoas que não deram ouvido a Deus e tentaram ainda se esconder de Deus. Por isso que está a importância da gente ouvir a voz de Deus. E o texto primeiro que eu quero trazer é um texto muito conhecido, o qual várias pessoas já conhecem, que é de Jonas. Jonas, Deus deu uma palavra para Jonas para ele ir para um lugar, ele correu e foi para o outro lugar. Não deu ouvido à voz de Deus. Então nós vimos ali nos 2 textos primeiro que as pessoas ouviram a voz de Deus e Deus realizou o impossível. Agora Jonas, Deus fala algo para ele, ele foge, ele teme. Ele já tinha caminhado com Deus, Deus já tinha se feito presente na vida dele, mostrou vários milagres na vida dele, mas quando Deus dá uma palavra, ele teme e tenta fugir, se esconder da presença de Deus. O mesmo que Adão fez, o mesmo que Eva fez. Depois que pecou, tentou fugir. Mas aí Jonas vai tentar fugir da presença de Deus, porque Deus manda ele ir para um lugar e ele vai para outro. E o texto vai dizer que ele entra num navio, compra uma passagem, entra num navio e quietinho vai ali, e ninguém sabe que ele está ali. Ele vai no porão do navio e se esconde. E esse navio vem para alto mar. E de repente, a palavra fala que vem uma grande tempestade. Deus começa a mandar uma grande tempestade. E as pessoas começam a ficar desesperadas porque não sabem o que está acontecendo. Porque tinha mais pessoas naquele navio. Tinha tripulação, tinha o comandante, o capitão. E a Bíblia fala que eles ficaram desesperados. E o texto vai dizer que eles começam a querer jogar carga para fora, começam a perder bens, começam a perder materiais. E o texto fala que eles não conseguem, eles começam a orar e começam a tirar uma sorte, jejuar. E quando eles tiram uma sorte, caem em Jonas. E aí eles vão até Jonas e perguntam o que está acontecendo. Aí Jonas se abre, fala: não, a culpa é minha, eu estou fugindo da presença do Senhor. E o texto vai dizer que esses comandantes do navio pega Jonas e joga para fora, e Deus faz com que um peixe engole Jonas, e ele fica 3 dias dentro da barriga desse peixe. E
Por isso que é importante a gente não dar a gente dar atenção à voz de Deus. E todas as vezes que a gente não dar atenção à voz de Deus, além da gente sofrer danos, sofrer perdas, aonde que a gente passar, onde a gente estiver, vamos estar colocando em risco a tripulação, vamos estar colocando em risco o capitão do navio. Ou seja, se você não der ouvido à voz de Deus, Deus está falando com você. Por onde você passar, além de você estar sofrendo perdas, danos, por onde você passar, as pessoas vão estar sofrendo também e nem vão saber o porquê está sofrendo. Assim como Jonas foi e se escondeu, ninguém sabia que ele estava ali, mas todos pagaram um preço. Você também, se você não der ouvido à voz de Deus, vai ser igual ao Jonas, da mesma maneira. Deus vai permitir a prova e até você acordar e voltar e dar ouvido à voz de Deus. E o texto vai dizer que esse peixe vai e joga Jonas onde era para ele. E Jonas vai e prega para a cidade ali, e todo mundo se arrepende e converte a cidade inteira. Ou seja, era mais fácil ele ter dado ouvido para a voz de Deus e ir direto ali, não ia acontecer nada, não ia ter perda, não ia ter danos, não ia ter danos de bens materiais. Então é isso que Deus faz. Se você não der ouvido à voz dele, ele vai permitir que nada toque na tua vida, mas você vai ter grandes perdas, vai passar por grandes tribulações. Talvez é isso que está faltando, você dar ouvido à voz de Deus. Além como os 2 primeiros textos que eu falei, de pessoas que deram ouvido à voz de Deus, e Deus realizou o impossível, realizou algo tremendo na vida deles. Então está faltando você, estar mais atento à voz de Deus, estar ouvindo mais a voz de Deus. E ali o texto vai falar que Jonas converte a cidade inteira. Então não era mais fácil ele ter dado logo de começo. Ele já conhecia Deus, ele sabia o que Deus era. Era só ele ter ido lá e falado de Deus, pregado a palavra de Deus. E não ia passar por tudo isso que ele passou. E ainda, além de passar, ele colocou a vida das pessoas em risco. E a tripulação inteira está em risco. E então é assim com a gente. Toda vez que a gente não der ouvido, nós vamos passar por provas e vamos ter grandes perdas. E o segundo texto que eu quero trazer também é um texto muito conhecido, que é de Paulo. Quando Paulo foi preso, era necessário que ele fosse apresentado a César. E ali o texto vai dizer que ele está indo e ele tinha que ir de navio, e os guardas que estão com ele está preso. E quando ele vai embarcar no navio para ir perante César, viajar para ser apresentado a César, ele fala para o capitão e a tripulação e os guardas que não era o momento certo de embarcar, porque ia sofrer grande tormenta. E o texto diz que os guardas dão mais atenção para o comandante, o capitão do navio, porque era mais experiente do que Paulo estava falando. Que o que Paulo estava falando era a voz de Deus, era o que Deus estava falando. Então os guardas que estavam com Paulo preferiam dar ouvido ao capitão do navio. E é isso que acontece com a gente muitas vezes. O Deus está falando, Deus está usando várias pessoas, está usando a caixa de leite, está usando a televisão, está usando o rádio, e a gente não dá atenção. A gente prefere se apoiar no nosso próprio entendimento. E aí o que acontece? O tombo é feio. E ali fala que eles embarcam no navio e chega no meio do caminho também, começa uma grande tempestade. Deus permite que venha uma grande tempestade. E ali o texto vai dizer que eles começam a ficar desesperados também, começam a ter grande perda, começam a jogar os bens do navio fora do mar, no mar, e começa a jejuar, começa a ficar sem comer e orando. E Paulo orando também, e Deus fala com Paulo. E ali Paulo chega para eles e fala: irmãos, tenham bom ânimo, porque eu estava orando e um anjo do Senhor falou comigo. Não vai se perder nenhuma vida, mas só bens materiais, e o navio vai se perder, mas nenhuma vida que está aqui vai se perder, porque através de Paulo, Deus tinha falado que não era a hora de embarcar, mas os guardas preferiram dar ouvido a quem? A voz do capitão, que era mais experiente, que era mais experiente. E aí é o que acontece com a gente muitas vezes. Deus fala, mas a gente prefere dar ouvido às outras pessoas. Pessoas que não tem nada a acrescentar, pessoas que não vai te levar para perto de Deus, não vai te aproximar mais perto de Deus, mas pessoas que vão te tirar de Deus.
E vai falar assim, que isso? Igreja pra quê? Pra que servir a Deus? Eu sirvo a Deus em casa. Eu só abro a Bíblia e falo que amo a Deus e pronto. Então vai tentar te desfalecer. E todas as vezes que você der ouvido a essas pessoas, o tombo vai ser feio. Vai vir grande tormenta e vai ter grandes perdas, grandes perdas. E tudo isso pode ser evitado se você der ouvido à voz de Deus. Porque quando a gente dá ouvido à voz de Deus, a gente evita muitas coisas. E no fim é um só. O que Deus falou vai se cumprir. Você vai ter grandes perdas e Deus vai realizar. Porque Deus, através da vida de Paulo, já tinha falado. E aí agora Paulo orando, e ele vai falar assim, homens, tenham bom ânimo, não vai se perder nada, come, pode comer, porque eles estavam jejuando. Vai se perder só, nenhuma vida de vocês vai se perder, porque é necessário que eu seja apresentado perante César. Mas vai perder só bens materiais e um navio. E é o que acontece. A Bíblia fala que o navio se parte ao meio. E eles caem no mar. E é jogado numa ilha. E ali naquela ilha Deus usa Paulo. Então, se eles dessem ouvido à voz de Deus, eles não teriam passado por isso. Não teria passado tormenta, não teria passado essa tribulação, não teria ter grandes perdas. E é o que acontece com a gente. Toda vez que a gente não ouvir a voz de Deus, vamos ter grandes perdas, vamos ter grande tormenta. Muitas das vezes, será que não é isso que a gente está passando, essa tormenta? Será que não é isso que está passando essas provas, essas lutas, essas tribulações que a gente nem sabe o que está acontecendo? Será que a gente está realmente tendo ouvido a voz de Deus? Porque uma coisa é você falar que ama a Deus e outra coisa é você realmente demonstrar isso através das tuas atitudes, através do teu exemplo. A própria palavra já fala de Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que você está amando o teu próximo como a ti mesmo? Será que você realmente está mostrando o cristão que você é? Ou se você é cristão, né? Então vale muito a pena a gente realmente buscar a Deus, dar ouvido à voz de Deus. Porque não há mais tempo de brincar, o tempo está próximo, o fim está próximo. Deus, a palavra de Deus fala que os dias foram abreviados, porque senão ninguém, nem os escolhidos se salvaria. E a gente vê aí, o final do ano já passou, foi o que? Parece que foi ontem, mas já passou quase 2, 3 meses. E o tempo está sendo abreviado. E a cada dia que passa, não há mais tempo a perder. Deus está às portas, Jesus está às portas de voltar. E se ele voltar hoje, o que será de mim? O que será de você? Será que a gente realmente está dando atenção a Deus e está servindo realmente o que Deus manda, o que manda as Escrituras? Ou a gente está brincando de ser cristão? A gente só apenas tem um rótulo, mas não tem nada dentro. É um rótulo no frasco vazio, não tá sem nada dentro. Então nós temos que estar cheio por dentro. A mudança realmente de Cristo, o verdadeiro cristão, a mudança não vem de fora, mas vem de dentro para fora. Começa a mudança lá dentro. Então é necessário a gente dar ouvido à voz de Deus. E Deus tem falado muito. Hoje tem vários cultos, tem várias pessoas, tem caixa de leite, tem vários. No vidro do carro, Deus é fiel. Através Deus pode usar qualquer coisa para falar com você. E Deus tem falado. Mas muitas das vezes a gente não tem dado ouvido à voz de Deus. E será que não é isso, essas tribulações, essas lutas que a gente tem passado? Algo que poderia ser evitado só por simples fato de a gente dar ouvido à voz de Deus. Além de ser evitado, Deus vai mover o impossível. A palavra de Deus fala que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tudo é possível. Então basta a gente dar ouvido e pagar um preço realmente. Já falei diversas vezes, aquele que quer vir após mim, negue-se primeiro a si mesmo. Esse negue-se a si mesmo é os seus prazeres, as suas vontades. Aí eu te pergunto, quanto tempo você tem gastado com Deus? Quanto tempo? 10 minutos? 1 minuto? 5 minutos? Nada. Ou 1 hora? 2 horas? Aí eu te pergunto também novamente, quanto tempo você tem gasto com redes sociais? Quanto tempo você fica ali no celular? Horas e horas. Se deixar noite e noites. Então tudo isso vai ser contado. Tudo isso vai ser pesado na balança. E a palavra de Deus fala que no julgamento final no julgamento final o que Deus vai julgar não é o que a gente fez ou deixou de fazer, mas vai julgar sim a intenção disso. Vai julgar o que tem realmente dentro do coração, vai expor o coração do homem, a intenção das suas obras, não a sua obra. Então isso é muito sério.
Então, não há mais tempo de ficar perdendo tempo. Temos que buscar realmente a Deus, porque Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora. Será que você está preparado para o arrebatamento? Olha como que a gente está vivendo. Começou a guerra, pandemia, várias outras enfermidades, dengue, e assim vai. Será que você está realmente protegido, que você está servindo a Deus? Porque hoje a única certeza que a gente tem é Deus que vai nos defender, que vai nos cobrir, que vai nos guardar, que vai nos revestir. Mas para isso, não é por você falar que ama a Deus que Deus vai te guardar, vai te revestir. Você amar a Deus é muito além disso. Já falei aqui várias outras vezes. Por eu falar que amo uma pessoa, se eu só falar que eu amo, eu não vou ter um casamento. Agora eu tenho que pagar um preço, tem que ter um conhecimento, tem que ter intimidade, tem que gastar um tempo até ter um casamento, até construir uma família. Agora imagine se eu ficar só falando que amo, amo, amo e nunca ver e nunca fazer nada. É a mesma coisa de Deus. Não é só falar que ama. Temos que pagar um preço, temos que buscar intimidade com Deus, temos que estar buscando a sabedoria de Deus dia a dia. Porque até mesmo que quanto mais a gente buscar a Deus, cada decisão que a gente for tomar, o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos orientar, o Espírito Santo que vai falar dentro da gente. Vá dessa forma, desse jeito. Então por isso que é necessário a gente estar buscando a Deus, estar pagando um preço para ficar com Deus, estar realmente servindo a Deus, não brincando. E coisa séria. Temos que pagar o preço. Não há hora mais de brincar. E é o que eu já falei, vale muito a pena servir a Deus. E tudo que eu passei, se eu soubesse que era tão maravilhoso assim servir a Deus, eu tinha me convertido muito lá atrás. Eu tinha evitado muitas perdas, muitos danos. Perdi muito dinheiro porque não ouvi a voz de Deus. Perdi muitas coisas. Se é hoje, eu tinha me convertido muito antes. Porque eu sei que vale muito a pena. E tudo que Deus faz é bom. Amém? Eu agradeço a cada um que está assistindo. Que Deus possa abençoar. E fico feliz porque é muito gratificante falar da palavra de Deus. Espero que essa palavra possa ter servido para cada um. Que Deus possa abençoar a cada um. E até logo que eu venha com outra palavra. Que o Senhor venha falar. Amém? Fique com Deus e Deus abençoe.